esqueci o nome do capítulo, eu não sei o que é da lealdade. Simone, No capítulo 115. Geralmente aqui. Deixa eu. 115. Clara é pequenininha. Acho que eu vou certinho. Acho que não tá aí. Acho que ele tirou o procuro para colocar. Guardemos a verdade. Desculpa. Boa noite a todos. Boa noite. Harmonizados que já nos encontramos, elevemos o nosso pensamento um pouquinho mais ao alto para darmos início ao nosso trabalho de palestra doutrinária, pedindo a proteção do Mestre para a nossa irmã que irá fazer a palestra e a todos nós, para que possamos absorver, de acordo com a necessidade de cada um de nós, das lições que ouvirmos, o necessário para a nossa compreensão, para o nosso discernimento das nossas questões particulares, da vida de cada um. À luz da doutrina espírita, Jesus nos toca e nos orienta sempre. Agradecemos a presença de todos e principalmente a presença dos nossos irmãos da espiritualidade que dirigem este trabalho, nos orientando e também tratando de cada um de nós, fisicamente e espiritualmente, durante o trabalho de exposição doutrinária. Assim, damos por aberto, então, este trabalho da noite de hoje. Que assim seja. E a palestra de hoje fica com a nossa irmã, trabalhadora desta casa aqui, querida Cleonice, que ela vai falar sobre o item 115 do Fonte Viva, Guardemos Lealdade. Fica à vontade, vai dar tudo certo, nós vamos sair daqui fortalecido. Gente, eu anotei aqui, né? Porque a gente fica, tem que ter evidência que fica meio esquecidinho, tá? Então ainda estou me recuperando, né? Mas tem um cara aqui nessa casa que não perdoa, né? Ele dá trabalho. Então nós vamos falar hoje do item 115 do Fonte Viva, Guardemos Lealdade. E aí, te procurando o que é lealdade, para iniciar, é a virtude de ser fiel, honesto e dedicado, honrando compromissos e acordos com pessoas, causas ou instituições. Diferente da fidelidade, que pode ser mais espontânea e baseada em incentivos, a lealdade é uma decisão consciente e um compromisso de se manter presente nos bons e maus momentos. É um valor humano que se manifesta através do respeito, da probidade e da sinceridade. Então, para honrar, né, a gente honra compromissos, né?
pessoais, às vezes bons, às vezes não tão bons, né? E a fidelidade, a gente se mantém dedicado a alguma coisa, né? Às vezes até a gente vai numa loja, dá um cartãozinho lá para a gente ficar fiel àquela loja e continuar comprando lá, né? Tem uma promoção, uma coisa assim. E a lealdade não, né? Ela é diferente, né? É uma virtude de ser fiel, mas, né? Então nós temos lá em Paulo, em Coríntios, diz assim: além disso, requer-se-nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Fiel a quê? Né? A proposta do Cristo, que nos chama a todo momento, a todo instante, né? Não é por acaso que Deus nos deu Jesus para que nós seguíssemos esse exemplo. Então, aí diz: vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance? Né? Ou por onde começa? E é muito importante que nós possamos nos dar conta que nós temos obrigações para conosco primeiro, para a gente buscar, melhorar, se aprimorar, para darmos o nosso melhor. Esse cada dia. Então, depois já vai envolvendo mais além, que é aqueles que estão ao nosso redor, que é a família. Muitas vezes, quantos de nós já não pensou, lá na casa espírita, né, o fulano, ele tem luz, ele está lá fazendo uma palestra. Não é isso. Aquele que vai lá auxiliar em alguma coisa. Mas o fulano lá em casa não me deixa eu ter luz. Então já passa para o outro, algo que é a busca dele. Né? Que poder tem o fulano, o ciclano, para que a gente não evolua. Né? Então tem uma passagem da Joana de Cusa, que naquele tempo, né, Joana de Cusa, porque o marido era, né, sobrenome de Cusa. Então ficou Joana de Cusa, que naquele tempo eles tinham, a mulher era praticamente propriedade do homem. Né? Então, ela ouvindo já as passagens de Jesus e ouvindo a sua mensagem, ela queria seguir Jesus. Então ela foi se queixar, que estava muito difícil aquela situação toda. Porque o marido tinha outros pensamentos, né? Era mais materialista naquelas circunstâncias, e também porque os fariseus buscavam mais, né, a aparência exterior. E então estava muito difícil para ela estava querendo abandonar tudo. E o que Jesus disse para ela? Vai, né, e fica com teu marido. Porque ali era o compromisso. Primeiro, no lar. Para que ela não abandonasse, mas que ficasse, e ainda falou, né, que ficasse tranquila nesse sentido. Né, lá. Não ficasse, né, cutucando, retrucando, coisa assim, não. E o que ele quis dizer com isso? Né? Dando o exemplo. Que lá nós estamos ouvindo a palavra, as mensagens do Cristo, e vamos nos melhorando, vamos nos acalmando, nos tranquilizando, e assim nós vamos dando o exemplo. Por quê? Nós temos que sentir. Nada que nós não sentimos e não nos colocamos, e é nas dificuldades que temos, que a gente não valorize, porque às vezes a dificuldade já é um chamado de Jesus para nós, para cada um de nós. E a gente vai passando despercebido. Por que dessa dificuldade? E abandonamos, a gente quer tudo muito fácil. Só que daí fugimos da proposta do Cristo, né? Do porquê dos acontecimentos. Claro que tem aquelas coisinhas que nós buscamos indevidamente. Né? Nós devemos nos preparar, então, né, fazer as coisas com alegria no solo em que habitamos, ao nosso alcance, no nosso lar. Nada é por acaso. No lar estão os maiores desafios. Abraçamos primeiro o dever da caminhada individual, cuidando do coração dos que caminham juntos para que possamos nos amar. Então, nada podemos assim, não devemos, podemos, não devemos, porque a gente muitas vezes pensa que a gente não prejudica ninguém. Ninguém está vendo. Né? Às vezes vai no WhatsApp, né, bota uma coisinha que foi apagada, né, bota lá, né? Jesus está vendo, né? Então, a pessoa pode pensar de maneira diferente um do outro, né? Realmente, Deus está vendo, mas também o outro também já leu lá, né? Já viu.
Então, esses desafios todos, né, nada passa despercebido, né? Então, esse dever da caminhada individual, muitas vezes fizemos coisas, não nos damos conta por orgulho, por vaidade e prejudicamos outros, né? Passamos certos arranhões e até algo muito mais intenso, principalmente quando se trata de sentimento, porque não avaliamos, não refletimos no nosso dia a dia, terminamos machucando o outro. Então, Deus nunca desiste de nós, nos iluminando dentro do nosso caminhar. No que nos propomos, nos conectamos e nos iluminamos, se buscamos o melhor. Se administras, ser justo na distribuição do trabalho. Se legislas, ser fiel ao bem de todos. Então, no que for que toque para nós, né, começando no lar, é interessante a gente trabalhar isso conosco. E passar também sempre com sentimento, né, do sentir. Mesmo que for o adulto, no trabalho, daquele que comanda, né, uma empresa, enfim. A gente sempre se colocando e passando para o outro o que sente naquilo ali também, nos colocando. Porque quantos mal entendidos tem nisso aqui, né, nessa distribuição de trabalho. E nós lembramos lá dos trabalhadores, né, que foi dado o trabalho no início do dia e aqueles que chegaram no final e ganharam o mesmo valor. Todos já ouviram essa palavra, né? E tem um porquê. Porque nada passa despercebido aos olhos de Deus. E todos os trabalhos são importantes. Cada um tem uma parte a dar, a contribuir sempre. Mesmo que chegue e coloque só um tijolinho. Quanto aquilo ali é importante, quanto é gratificante para aquela obra. Para nós, porque nisso aí envolve o entender a condição de cada ser, de cada um, onde ele se encontra, o que ele precisa de nós, o que ele está necessitando, o que nós estamos necessitando em relação a isso, no entendimento para com esse ser que muitas vezes a gente acha que contribui tão pouco ou nada. Por que ele está ali? Quem tem que contribuir com quem? Então, nós ser justo fazendo a nossa parte, né? Fazer com responsabilidade e amor, melhorando energias, atuar com lealdade. Tudo sobre o olhar divino, com êxito, destino e perfeição. Como a gente pode conseguir isso? É tão interessante, gente, que a gente pensa que é só durante o dia que estamos acordados. Dormiu, descansou, não sei o que está fazendo, aquela coisa toda, né? E não é tão simples assim, só isso. Nós levamos para o sono o nosso viver do dia. E temos que nos preparar também. Agradecer esse dia. Muitas criaturas, ao desencarnar, encontram já outra obra pronta que fizeram durante o sono. Já iniciaram no mundo espiritual. Então, não é assim, né? Oba-oba e tudo, levamos a vida. Deixa a vida me levar, que a gente sabe que não é por aí. Nós temos que ter essa direção, né? Essa direção com alegria, com ânimo, com coragem, distribuindo o amor onde nós formos. Muita compreensão. Então, aqui, ao dormirmos, né, nós podemos também nos melhorar e pedir essa intuição, né, ao divino, para que a gente tenha êxito nos nossos propósitos. Porque nós vemos aqui, nós temos um objetivo. Então, nós vamos agradecer ao dormir pelo dia, o que a gente pode melhorar, a gente pode fazer aquela reflexãozinha, né? E durante o sono, nós vamos ter a inspiração. E aquelas dificuldades que nós temos, muitas vezes não sabemos o que resolver, por isso que diz nada após, é dito no popular, um dia após o outro. Porque durante o sono nós recebemos essas inspirações e acordamos outro dia com a maior facilidade, resolvendo até esquecendo que era difícil. Porque nós recebemos lá, né, as orientações que nós precisávamos, desde que a nossa busca seja adequada, com responsabilidade, né? Aí tudo em nossas vidas está sob a supervisão de Deus. Guardemos e trabalhemos na senda do bem,
desde que encarnados, executando com responsabilidade. Porque é perguntado, né, quando? Quando a gente se dá conta, né? Já Deus de pequenino, já passando também para os nossos. Está tão difícil, e nós sabemos hoje em dia, muitos querem decidir, e acontece muito nas famílias, a vida do outro. E sem sentimento nenhum, sem perguntar o que seria melhor para aquele ser, como ele está se sentindo. Isso começa sempre em casa, eu digo, às vezes com a xícara de chá, como é que foi teu dia, hoje. Porque o meu dia aqui, passei hoje aqui com as crianças, também é trabalho. Aquele que chega lá fora também. Né? Resolução de problemas, enfim, né, dos mais variados. Então não é só o trabalho braçal que é trabalho. Né? Tem muitas coisas que são mais cansativas que tudo isso. Então começa lá em casa a gente passando. Né? Como foi teu dia, para a criança sentir. Isso não foi tão bom, não gostei de tal coisa. O sim e o não necessário. Para que haja lealdade e propósitos, né? No lar, na nossa casa, né? Com os familiares, em nossa vida e conosco também. Não só quando precisamos, né? A gente querer pedir e barganhar daí com Deus. Né? Eu vou fazer tal coisa porque eu sou recompensado. E a gente sabe que não é assim, que tudo é pelo merecimento. Né? Com ele a gente não pode barganhar, não. Eu vou fazer isso porque fulano está vendo, o ciclano. Vou fazer tal coisa porque, fulano está fazendo. Então, a gente fazer o melhor de nós e confiar sempre em Deus, né? Porque Ele nos cuida desde que nós façamos a nossa parte. Se amanhã é outro dia, coisas da vida que me foi confiada, trabalho através de nossos exemplos, falamos e principalmente o que fazemos. O que fazemos também, né, está sendo visto, está gerando também uma energia, os pensamentos e o que a gente faz. Tudo que nós fizermos, nós estamos divulgando, podemos divulgar com o amor. O sorriso para o outro, o que tiver ao seu alcance, né? Se sou leal, com disciplina, estou dando o meu melhor. Aplicar no dia a dia, fazer acontecer, nós temos que dar o primeiro passo sempre. Multiplicar o que temos ao nosso alcance, ao nosso redor. Não ficarmos pensando, não posso fazer, não sou capaz. Nós somos, né? Quando buscamos. Então, a gente considerar o valor do dia como um todo, né? Que o Senhor nos oferece. Se espalhas os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Gente, como é difícil quando a gente não passa nada para os nossos. E a gente vê tanto exemplo e está vendo muitos casos hoje em dia, né? Porque a vida continua. Então, muitos suicidas, porque pensam que a vida termina com isso. E os problemas, isso continua acontecendo. Né? Pesando. Então, passamos, né? Não podemos descuidar daqueles que nos rodeiam. Em oração, em exemplo. Porque formam um clima, uma energia boa, maravilhosa, né? Ao nosso redor. E vai muito além, vai lá no outro polo. Envolve, quando nós emitimos. Se ensinas, ser claro na lição. Não precisa muito para fazer aquela simplicidade de coração. Se devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menospreze o doente. Porque, afinal, ele está doente, né? Ele tem necessidades. E nós, na nossa condição, o que será que nós somos, né, em relação a esse doente? Muitas vezes deixamos ele assim lá no passado. A gente não está falando só de doença física, né? A gente está falando de algo bem mais extenso. Se constróis, atende à segurança.
é só a construção, engenharia, coisa assim, não. É a construção em nós. É a construção daqueles que nos rodeiam, da responsabilidade que nós temos. Se aras o solo, faze-o com alegria. Essa semente, né, que vai do solo depois, ela precisa de todo um adubo junto. Como esse solo foi arado. Nas conquistas nossas no dia a dia, aonde nós formos, o que nós transmitimos, como convivemos. Se edificas um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Então, né, não desistamos, porque sabemos ali que tem aqueles que vêm para nos dar uma força, para compensar um pouquinho, a lição já está pronta, mas tem aquelas dificuldades, né, que muitas vezes angariamos lá em outra etapa de nossa caminhada. E precisamos dedicar bastante a essas dificuldades. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhe dizem respeito. É aquela história, né, gente? A gente olha algo e acha tão maravilhoso, tão bom. Seguimos muitos nas redes sociais, vamos supor, né? O que é mais importante? Né? Ali, há estudos sobre isso, e na internet, que nem tudo que é passado ali é verdadeiro, é sincero. São máscaras, muitas vezes, e tem seguidores. Eu lembro quando eu fiz o agente de saúde, a gente estudou sobre isso. Né? Milhares de seguidores, e aquela inverdade, ela passa a ser verdade do outro lado. Para aquele que convive com aquilo, que assiste, ele passa a praticar. Só que muitas vezes aquele que está passando não faz, não pratica. Mas ele quer passar algo. Por isso que temos que ter a responsabilidade com os nossos pequenos também, e bem além conosco mesmo. Né? Porque às vezes a gente resbala e vai longe. Né? Recorda o olhar vigilante da divina providência que nos observa todos os passos. E aí entra, né? Queremos aquilo de imediato, muitas vezes nosso pedido, que levamos muito e muito tempo na prática da vida. E aí é dito, e estudos nos mostram, que nós não mudamos de uma hora para outra. Não tem como. Ah, mas o fulano disse hoje que mudou. Não vamos mudar assim. A gente vai levar um tempo. Porque eu estou lutando ainda comigo para que eu consiga essa mudança. E o tempo é de cada um. Então, não podemos exigir de ninguém aquilo que nós também não temos essa condição. Né? Porque a gente não muda. Eu pensei, eu ouvi, mas ainda vai vir para mim praticar, vai vir em diversas situações que talvez eu vá cair ainda. Não vamos conseguir de uma hora para outra. Né? Então, temos que fazer acontecer, mas isso passo a passo. Né? Temos que dar o primeiro passo. Considerar o valor do dia como um todo para o Senhor, que o faz e utiliza o dia no clima do tempo, da aquisição, harmonia com as leis de Deus. Nisso aqui entra o que eu falei agora. Né? Deus não nos atropela, Ele nos compreende e nos dá oportunidades. Emmanuel, né, falou, um tempo atrás, lá em 1943, sobre o travesseiro dos que sabem suar. Que é aquela historinha que eu falei da noite. Né? Saber suar, saber mobilizar nossas energias a contento, adequadamente, lentamente. Nos lembra um tapete mágico. Né? Esse dormir permite ao espírito planar nos outros horizontes mentais, combatendo em si certas causas, né? E também do dia. O esforço de cada dia à noite tenhamos paz de espírito. Essa busca desse travesseiro sabendo ser usado, né? Como um tapete mágico,
que nós entregamos ali e vamos receber as orientações, vamos receber trabalho, vamos receber estudo, né, de acordo com a nossa busca. E assim a gente vai se fortalecendo e parece esse tapete mágico que a gente vê lá no desenho, enfim. Então, uns vão ter mais facilidade, porque eles estão buscando, estão ligados. E também nós temos, né, deixar um pouco os reais sonhos, né, e vir buscar os sonhos de realidade, no caso do sono. Né? Muitas vezes a gente busca as experiências, né, que não são reais. Então, buscamos as experiências reais, né, que nos encontra, né, do lado de lá também da experiência, que é uma continuidade da vida. E todos os dias a gente treina um pouquinho isso, né, do morrer. Que, na verdade, nós sabemos que não morremos, que a vida continua, porque todos os dias a gente vai lá para o mundo espiritual. Agora, vai ou não, depende de nós. Né? Então, seja a vossa prece preparatória, uma viagem noturna dos sonhos, né, que abre a compreensão e recebemos orientações. É um prenúncio que todos nós teremos para a nossa libertação um dia. Para que a gente consiga dar um passo mais além, sair daqui bem melhor, nessa preparação. Então, guardemos lealdade. Né? Lembra-te de que vives onde te encontras, por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os destinos, e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam, e agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia. Esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. No momento oportuno, né, nós teremos o que necessitamos. Nós temos lá na questão 400, 401, 402, né, também fala um pouco dessa preparação nossa, que nos dá diríamos, né, esse extra para nós, a dormirmos, né. Então, pergunta, né, lá, diz assim, se seria o mesmo nesse sentido, né, o encarnado se gosta do cárcere encarnado, né, e às vezes parece que nós gostamos, né, de estar aqui no corpo e não buscamos estar também espiritualmente, né, vivendo nesse corpo, né, porque buscamos as coisas supérfluas, né, do mundo. Então, vivemos como se não fosse nos libertar do corpo, no âmago do ser, ansiamos pela liberdade. Muitos de nós, e esses acontecimentos que existem, é o anseio de liberdade, que nós não entendemos, muitas vezes, e não compreendemos. Por essa falta de busca, de compreensão, que somos seres espirituais, hoje encarnados. Então, à medida que nós vamos compreendendo, a gente vai se direcionando e vai fazendo por onde, né? Nas nossas preces, enfim. Às vezes, certa melancolia é manifestação de anseio de liberdade da alma, o fardo da matéria, né? A angústia que nós sentimos. Então, estimulamos a espiritualidade, nutrindo para que arejamos, abrimos as janelas da alma, o oxigênio que nutre o espírito de luz. Dos valores de luz, antídoto, é o antídoto, nossa busca, a prece ao dormir, nessa preparação. Né? Sem mergulho, esquecemos que somos, então precisamos, né? A emancipação, o sono é um ensaio para a condição mais permanente, é uma preparação. Os espíritos nós jamais estamos inativos, tanto encarnados como desencarnados. Existem gradações do espírito, né? Com mais interação com o mundo espiritual, interagindo com outros, ora para o mal e ora para o bem. Depende da busca de cada um. Então, existe uma interação. Talvez nós durante o dia não nos damos conta disso. Qual é a interação que nós fizemos durante a noite? Né? Como é que é o meu sono? É uma reflexão para nós. Está conturbado no sono, tem inquietação,
agitação? Como está nosso sono? O que nós podemos fazer para melhorar esse sono? Né? Então, temos que desenvolver. A 402 do Livro dos Espíritos, ela fala também, né, no sentido do travesseiro daqueles que sabem suar, né, quer dizer que continuar durante a noite buscando, né, para que a gente tenha uma noite, né, essa questão dilui o problema, ideias surgem dias após o outro, entre um estado de vigília, o contato com benfeitores, tesouros ocultos, dormem bem, sabem suar, anseio de melhorar. Né? Tesouro no sentido da nossa busca espiritual no bem. Né? A provar que nos chegam foram por nós acordar no mundo espiritual, acordamos renovados. Né? Então, nós acessamos com os benfeitores. Recapitulamos o que fazer no mundo da vida da Terra. Lá, durante o sono, nós recapitulamos. Então, voltamos com mais compreensão, com mais dedicação, com mais amor, com mais entendimento, né? Para com os outros, né? E para conosco mesmo. Enquanto corpo velado, né? O desencarnado, tem um exemplo lá, do Caribar Chutel, né? Que enquanto ainda desencarnado, ele já estava se manifestando, né? Ali no leito, onde estava sendo velado. Né? Então, ele disse uma coisa para deixar o túmulo dele lá. Porque a busca dele era uma busca contínua. Né? Essa entrega, né, com o Cristo. Então, ele mandou que colocasse assim no túmulo lá, durante o velório. Vivi, vivo e viverei. Não esqueçamos disso. Vivi, vivo e viverei. Quer dizer, continuo ainda vivendo. Né? Então, ele tinha esse hino de serviço, né? Ele era um arauto do bem, um ser inteligente, né? Então, ele se projetou ao infinito e nos deixou já esse legado. Então, continuamos buscando, né? Sabendo desse paralelo, né? E trabalhamos também obras, né? Em obras de emancipação consciente. Mas, por outro lado, buscamos mundos inferiores, muitas vezes, onde, né, antigos afetos convivemos juntos deles. Aqui, gente, também nós esquecemos que somos responsáveis por esses antigos, né, desafetos também. Vivemos com os afetos do bem e também com os que não são, né, tão bons assim. Mas eles precisam do nosso exemplo também, não é só os encarnados. Porque à medida que eles veem nós nos aprimorando, buscando, eles também vão seguir, eles também vão tendo esse exemplo. E por mais longa data que vivam ali ao nosso lado, com o tempo, eles até, quando têm que nos deixar, eles ficam muitas vezes, né, chateados porque têm que partir, porque já estava fazendo bem. Então, quanto mais, né, nos preparamos, mais nos elevamos. Então, as obras do André Luiz, essa continuidade das obras do Allan Kardec, importante para que nós possamos ler, né, e buscarmos sempre. Essa continuidade ali são as exemplificações, né, de que necessitamos. E nós lembramos que no que fala aqui de lealdade, tem algo muito importante lá na parábola, né, para que a gente reflita a respeito. E a gente se dê conta, assim, aos pouquinhos, né? Porque nós custamos, a gente vai cada vez que lê o Evangelho, como diz aqui, hoje a gente entende mais que 100 anos atrás, e daqui 100 anos nós ainda vamos entender melhor do que hoje. E aqui fala a parábola do bom samaritano. Eu gostaria de citar ela, Geninho, né? Para a gente ver algo aqui que nos chama a atenção. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto,
foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. É a pergunta, né, que está lá em São Lucas. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e faz o mesmo. Né? Então, algo aqui nos fala, nos chama atenção. Né? Foi tocado de compaixão por ele. Então, nós temos que sentir o outro, nos colocar no lugar do outro. Essa parábola nos chama atenção. Né? Não é nos alcançarmos só algo. Não é fazermos simplesmente ali e deixar assim. Ou porque o outro fez, ou porque a caridade, a gente vê lá falar, né? É a chave para entrar no reino dos céus. Mas não é bem assim. Né? Tem que ter sentimento. E é isso que Jesus pede, essa lealdade, né? Que nos é chamada a atenção. A lealdade dos seus propósitos, do que ele nos deixou. Então, que a gente sinta. Vamos nos colocar no lugar do outro, vamos sentir. E às vezes a gente não vai nem compreender, muitas vezes, mas a gente tem que saber que algo tem, motivo tem, né? E que nos cabe fazer, nos dedicarmos, com dedicação. Esse é o momento, né? Não podemos nos colocar mais além. Quer que faça a prece? Vamos respeitando o nosso horário, então. Agradecemos essa moça linda que falou tão bem e tão serenamente, né, sobre a lealdade. Neste momento, então, nós já estamos preparados, sabemos da necessidade, né, desta concentração. Quem quiser pode fechar os olhos para receber o passe espiritual durante a prece da nossa irmã. Então, agradecemos a Deus, a Jesus, pela oportunidade sublime de amor, de renovação para todos nós. O quanto nos serve esse tema e quanto exemplo para descobrirmos ao longo de nossa caminhada, ao longo das reencarnações, que nos fortalecem, esse aprendizado, esse legado deixado por tantos espíritos amorosos que trilharam os caminhos como nós. Isso é um incentivo de amor, onde nos reequilibramos, onde nos harmonizamos e onde com simplicidade nos colocamos diante do Senhor para que sejamos atendidos em nossas necessidades. E o Pai, amoroso e bom, nos concede as energias deste momento, onde somos banhados, saímos mais leves, mais tranquilos, mais em paz, e que possamos também dar continuidade a este momento, nessa casa de amor, levando para os nossos lares muita paz. Assim, Senhor, nós agradecemos por tudo, por este momento, pelo lar para voltar, por cada componente que nos ensina e que devemos amar. Obrigada, obrigada, obrigada. Que assim seja. Vamos aos recados, Pai Leonardo.